Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Se inscreva no canal, deixe seu like. Hoje a leitura é Ansiedade, como enfrentar o mal do século, a síndrome do pensamento acelerado e por que a humanidade adoeceu coletivamente das crianças aos alunos. Livro de Augusto Cury. Capítulo 1. O mal do século, depressão ou síndrome do pensamento acelerado? Qual é o mal do século? A depressão? Não há dúvida de que a depressão abarca um número assombroso de pessoas na sociedade moderna. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 1,4 bilhão de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, o que corresponde a 20% da população do planeta. Mas, como veremos, a síndrome do pensamento acelerado provavelmente atinge mais de 80% dos indivíduos de todas as idades, de alunos a professores, de intelectuais a iletrados, de médicos a pacientes. Sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável, o ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências seríssimas para a saúde emocional, o prazer de viver, o desenvolvimento da inteligência, a criatividade e a sustentabilidade das relações sociais. Adoecemos coletivamente, e este é um giro de alerta. Recentemente, durante minhas conferências para mais de 8.000 educadores em 2 congressos, um nacional e outro internacional, apliquei um teste rápido sobre os sintomas básicos da síndrome do pensamento acelerado. Pedi a participantes que fossem sinceros e apontassem os sintomas que sentiam, porque quem não é honesto consigo mesmo, quem não tem coragem de se mapear, tem grande chance de ficar intocável, de levar seus conflitos para o túmulo. Antes, brinquei dizendo para sorrirem, pois o caso era de chorar. O resultado me deixou atônito, já que quase todos os achavam profundamente ansiosos e com sintomas psíquicos e psicossomáticos decorrentes dessa síndrome. Eles sorriam e relaxavam ao perceber que não estavam sós. Eram vítimas do que considero ser o verdadeiro mal do século. O que fizemos com os filhos da humanidade? Após minha última conferência, antes de pegar o voo e retornar a São Paulo, um dos patrocinadores do evento, proprietário de uma grande escola de ensino fundamental, médio, universitário, com milhares de alunos, pediu-me insistentemente para visitar a instituição. Eu tinha 20 minutos. Vendo seu enorme interesse, atendi o pedido. Como não queria só fazer uma visita formal, mas dar uma contribuição, solicitei que escolhesse algumas classes de alunos, para os quais eu falaria brevemente sobre certas funções complexas da inteligência, sobre o eu como gestor da psique e sobre como a síndrome do pensamento acelerado compromete o desenvolvimento global do intelecto. Rapidamente, os professores e coordenadores se organizaram e resolveram indicar as classes do 3º ano do ensino médio. Dou aulas de pós-graduação para profissionais de diversas áreas e raramente tenho a oportunidade de estar com alunos tão jovens. Comentei com eles sobre as janelas killer ou traumáticas, sobre as quais tratarei mais adiante, que contém ciúme, timidez, fobias, insegurança e sentimento de incapacidade, e cujo volume de tensão pode bloquear milhares de outras janelas, impedindo o eu de acessar dados e dar respostas inteligentes nas provas escolares e nas provas da vida. Disse, ao longo da história,
muitos gênios foram tratados como deficientes mentais por professores que nunca estudaram a teoria das janelas da memória e as armadilhas das zonas killer nos bastidores da mente. Ao falar para aquela plateia, sabia que, em todo o mundo, os jovens raramente viviam o sonho de Platão, o prazer de aprender, de Paulo Freire, ter autonomia, opinião própria, de Jean-Paul Sartre, ser dono do próprio destino, de Freud, um ego que vive o princípio do prazer com maturidade, de Viktor Frankl, um ser humano em busca do sentido existencial, e o meu sonho, o desenvolvimento de um eu maduro, capaz de proteger a emoção, gerenciar pensamentos e trabalhar outras funções complexas da inteligência para aprender a ser autor da própria história. Os professores reclamam que os alunos estão cada vez mais agitados, ansiosos e alienados. Mas toda mente é um cofre. Existem mentes impenetráveis e sim chaves erradas. Usei a chave correta, toquei o território da emoção daqueles alunos e os estimulei a viajar para dentro de si mesmos. Não se ouvia uma mosca enquanto eu falava. Após minha breve exposição, indaguei sobre os sintomas da síndrome do pensamento acelerado, que porventura vivenciavam. A grande maioria levantou a mão, afirmando sentir dores de cabeças e musculares. Foi surpreendente. Quase todos também acenaram positivamente quando perguntei se acordavam cansados, sentiam-se irritadiços e intolerantes a contrariedades. Sofriam por antecipação, tinham déficit de concentração e de memória. A proprietária da escola, muito sensível, bem como os professores presentes, ficaram estarrecidos. Não imaginavam que a qualidade de vida dos seus alunos estavam na lama. Muitos eram ricos, mas viviam como miseráveis nos solos da sua psique. Por fim, fiz a última pergunta. Dessa vez fui eu quem ficou com a voz embargada e os olhos lacrimejantes. Indaguei quem tinha algum tipo de transtorno do sono. Mais uma vez, muitos levantaram a mão. Esses jovens estavam na plenitude da vida, porém viviam entrincheirados, guerreando no último lugar onde temos de fazer uma trégua absoluta, a cama. O sono é vital para uma mente equilibrada, produtiva e saudável. Eu parei, olhei para os professores e perguntei: o que estamos fazendo com os filhos da humanidade? Não me contive. Afirmei que, apesar de os professores serem os profissionais mais importantes da sociedade, o sistema educacional clássico está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade estressante, pois leva os alunos da pré-escola à pós-graduação a conhecer milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas quase nada sobre o mundo que somos, o planeta psíquico. A educação clássica muito raramente ensina aos estudantes as ferramentas básicas para que aprendam, desde a mais tenra infância, a habilidade de filtrar estímulos estressantes, proteger a emoção, gerenciar seus pensamentos, pensar antes de reagir, ser resiliente e, desse modo, alicerçar o eu como gestor psíquico e aliviar, pelo menos um pouco, os graves sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Muitas escolas nas Américas, na Europa, na África e na Ásia podem formar técnicos com maestria, mas têm um débito enorme, formação de pensadores capazes de desenvolver mentes livres e emoções saudáveis. Infelizmente, em todo o mundo, neurologistas, psiquiatras e psicopedagogos estão fazendo diagnósticos errados. Ao verem um jovem desconcentrado, irritadiço, inquieto, com baixo limiar para a frustração, diagnosticam como hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, em vez de síndrome do pensamento acelerado. Os sintomas são semelhantes.
mas as causas e abordagens são distintas. Esse assunto será comentado adiante. Um eu maduro ou imaturo. Vivemos na idade da pedra em relação aos papéis do eu como administrador da psique. Quanto tempo fazemos a higiene corpórea? Tomamos banho? A cada 24 horas? E a higiene bucal? A cada 4 ou 6 horas? E a higiene mental, por exemplo? Quanto tempo temos para intervir quando somos invadidos por um pensamento perturbador, uma ideia autopunitiva, um estado fóbico? No máximo, 5 segundos. Usando a metáfora do teatro, o nosso eu, que representa a nossa capacidade de escolha, deve sair da plateia, entrar no palco da mente e fazer a higiene de modo rápido e silencioso, enquanto está se processando o registro da memória da experiência angustiante. Como? Impugnando, discordando, confrontando, como advogado de defesa faz num fórum para proteger o réu. Mas nosso eu é lento demais, não é educado para administrar a psique. Ele grita no mundo de fora e se cala no território psíquico. Faz normalmente o contrário do que deveria. A grande maioria das pessoas dirige carro, mas não aprendeu a dirigir as próprias emoções, reações e pensamentos. Vivemos numa sociedade superficial e estressante, que todos os dias nos vende produtos e serviços, porém não nos ensina a desenvolver um eu gerente, maduro, inteligente, cônscio dos seus papéis fundamentais. Como está seu eu? O cárcere psíquico é capitaneado por doenças psicossomáticas, depressão, discriminação, violência escolar, dificuldade de transferência do capital das experiências, síndrome do circuito fechado da memória, síndrome do pensamento acelerado, culto a celebridades e padrão tirânico de beleza. Tais cárceres são evidências da crise do gerenciamento do eu. Com frequência, comento com meus alunos pós-graduandos em psicanálise e psicologia multifocal que uma das tarefas mais nobres e relevantes do eu é mapear e esquadrinhar nossos fantasmas e reeditar nossas janelas traumáticas. De outro modo, podemos fazer parte do rol dos que falam sobre maturidade, mas são verdadeiros meninos no território da emoção, pois sabem ser minimamente criticados, contrariados e, além disso, têm a necessidade neurótica de poder e de que o mundo gravite em sua órbita. Certa vez, perguntei a executivos das 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do país: quem tem algum tipo de seguro? Todos responderam que tinham. Em seguida, indaguei: quem tem seguro emocional? Ninguém arriscou levantar a mão. Foram sinceros. Como podemos falar de empresas saudáveis sem mencionar os mecanismos básicos para proteger a emoção? Só fazemos seguro daquilo que nos é caro. Mas, infelizmente, a mais importante propriedade tem sido um valor irrelevante. Em geral, esses profissionais são ótimos para a empresa, mas carrascos de si mesmos. Acertam no trivial, mas erram muito no essencial. E eu? E você? Ainda que possamos dizer que a mente humana é a mais complexa de todas as empresas, a única que não pode falir, infelizmente, é a que vai com maior facilidade à bancarrota pelos descuidos inadmissíveis com que a tratamos. Ela não pode ser terra de ninguém e ficar vulnerável a todo estímulo estressante. Sua emoção tem seguro? Capítulo 2. Somos livres em nossa mente? A tese de Sartre. Condenados a ser livres. Somos livres para pensar? Pensamos o que queremos e quando queremos? Espere, não se apresse em responder. Pense
o pensamento. Pense no que você pensa e em como pensa. Alguém pode questionar: sou livre em minha mente, meus pensamentos submetem a minha vontade. Será? O filósofo francês Jean-Paul Sartre defendeu uma das teses mais inteligentes da filosofia: o ser humano está condenado a ser livre. Sartre estava correto ou foi ingenuamente romântico ao defender essa tese? Somos livres dentro de nós mesmos? Se olharmos para o comportamento externo, não há dúvida de que Sartre estava correto. Um presidiário pode ter seu corpo confinado atrás das grades, mas sua mente é livre para pensar, fantasiar, sonhar, imaginar. Se o seu eu não for treinado para refletir sobre seus erros, a punição não será em hipótese alguma pedagógica. Pelo contrário, os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos farão uma leitura multifocal da memória ao longo de dias, meses e anos, construindo imagens mentais sobre fuga, túneis, abreviamento da pena, enfim, tudo para escapar de um cárcere mais grave que o cárcere físico, o cárcere da angústia, do tédio, da ansiedade asfixiante. Quem construiu as prisões ao longo da história não estudou o processo de construção de pensamentos, não entendeu que a mente jamais pode ser aprisionada. Por que os ditadores, por mais brutais que sejam, por mais que controlem seu povo com mão de ferro, caem? Porque ninguém pode controlar a movimentação do eu e seus anseios pela liberdade. Um bebê terá vontade de sair dos braços da mãe para explorar o ambiente. Um adolescente se arriscará a fazer novos amigos, ainda que seja tímido. Uma pessoa marcada por uma fobia desviará do objeto fóbico. Enfim, irá ao encontro da sua liberdade. Por esse ângulo, Sartre está corretíssimo. O ser humano está condenado a ser livre. A sua tese alicerça, inclusive, os direitos e deveres civis dos cidadãos nas sociedades democráticas. Nelas temos a liberdade de expressar nossos pensamentos, de ir e vir. Mas se, por um lado, ansiamos desesperadamente ser livres, por outro, ao observarmos atentamente o processo de construção de pensamentos e as sofisticadas armadilhas que ela encerra, veremos que a tese de Sartre é ingênua e romântica. Infelizmente, somos livres como gostaríamos de ser no âmago do intelecto. Aliás, os piores cárceres, as piores masmorras, as mais apertadas algemas podem estar dentro de nós. Vejamos. O eu é refém de uma base de dados. Nós construímos pensamentos a partir do corpo de informações arquivado em nossa memória. Todas as ideias, a criatividade e a imaginação nascem do casamento entre um estímulo e a leitura da memória, que opera em milésimos de segundo. O eu não tem consciência dessa leitura e organização de dados em alta velocidade que ocorre nos bastidores da mente. Somente o produto final encenado no palco, ou seja, dos pensamentos já elaborados. Um quadro de personagens do cinema ou de um livro, por mais incomuns que sejam, foram gestados com base na leitura de elementos contidos na memória do seu eu autor. E a memória é um produto de nossa carga genética, do útero materno, do ambiente social, do meio educacional e das relações do nosso eu com a própria mente. Milhares de experiências que fazem parte do nosso banco de dados da primeira infância, como rejeições, perdas, contrariedades, medos, foram produzidas sem que pudéssemos controlá-las, filtrá-las, rejeitá-las. Claro que hoje, como adultos, fazemos escolhas, tomamos atitudes, mas nossas escolhas não pautadas pela base de dados que já temos
e, portanto, nossa liberdade não é plena como Sartre pensava. Um homem que talvez seja o maior educador da história enxergava essa limitação de maneira clara e assombrosa. Quando estava morrendo sobre o madeiro, há mais de 2000 anos, disse algo surpreendente. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Uma análise não religiosa, mas psicológica e sociológica demonstra que a afirmação carrega um altruísmo sem precedente, mas, ao mesmo tempo, parece inaceitável sua atitude de proteger os carrascos. Os soldados romanos sabiam o que faziam, cumpriam a peça condenatória de Pilatos. Entretanto, para o mestre dos mestres, os pensamentos que eles construíam eram, por um lado, fruto da livre escolha e, por outro, refém da base de dados da sua memória, da cultura tirânica do Império Romano. Cumpriram ordens, não eram completamente autônomos nem donos do próprio destino. Eram prisioneiros do seu passado, escravos de sua cultura. A cultura é fundamental para a identidade de um povo, mas se ela nos impede de nos colocar no lugar do outro e pensar antes de agir, torna-se escravizante. Para o mestre da Galileia, por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Isso não resolvia o problema dos seus opositores, mas resolvia o problema dele. Protegia a sua mente. Seu eu não carregava as loucuras e agressividades que não lhe pertenciam. Sua tolerância o aliviava, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. O eu pode ser dominado pelo fenômeno do alto fluxo. Não deixamos de ser livres apenas porque somos reféns do nosso passado, da liberdade circunscrita a uma história existencial. Mesmo dentro dessa base de dados, não temos plena liberdade de escolha, como Sartre pensava. Imagine que tenhamos milhões de tijolos em nossa memória que advêm da carga genética, da relação com pais, irmãos, amigos, das experiências na escola, das informações dos livros, do processo de introspecção. Não há dúvida de que temos liberdade de escolha para utilizar esses tijolos e construir emoções e pensamentos ao bel prazer do eu. Pensamentos que acusam, discursam, analisam, acolhem, criticam, aceitam, amam, odeiam. A não ser que alguém esteja em surto psicótico ou sob intenso efeito de uma droga, ou seja, uma criança incapaz de ter consciência de seus atos. O exercício de escolher e utilizar os tijolos da memória está preservado. Mas, apesar da liberdade que o eu tem de acessar e utilizar informações para construir cadeias de pensamentos sob sua responsabilidade, há fenômenos inconscientes que constroem pensamentos e emoções sem sua autorização. Se esses fenômenos realmente existem, isso muda drasticamente nossa compreensão sobre quem somos, o Homo sapiens. Você entraria numa aeronave sabendo que há um terrorista a bordo que poderia dominar o piloto e fazer o avião despencar? Fiz essa pergunta para uma plateia de médicos. Claro, todos disseram que não. Em seguida perguntei: quem gosta de sofrer, de se angustiar? Felizmente, não havia nenhum masoquista presente. E continuei: quem sofre por antecipação? Quase todos na plateia se manifestaram. Expliquei então que, se considerássemos a mente humana como a mais complexa aeronave e o piloto, o eu, a aeronave mental deles estariam em queda livre. Disse a eles que, se o eu de vocês não é masoquista, se ninguém se detesta ou procura se mutilar, por que então sofrer por antecipação? Se não é o eu que
produz esses pensamentos perturbadores? Quem os produz? A conclusão é que há um terrorista a bordo, há um copiloto sabotando a aeronave mental. Quem é esse copiloto? Eu o chamo de autofluxo. Mais adiante vamos investigá-lo em detalhes, mas previamente afirmo que tal fenômeno é inconsciente, é de vital importância para o psiquismo humano, para a criatividade e para o prazer de viver. Porém, pode perder sua função saudável e passar a nos aterrorizar. Aliás, ele é o grande responsável por produzir a síndrome do pensamento acelerado. Os médicos começaram, enfim, a entender que a tese de Jean-Paul Sartre não se sustentava. O nosso eu é livre para pensar, para organizar os dados da sua memória, mas ao mesmo tempo há fenômenos inconscientes que até então não tinham sido estudados por outros teóricos, que produzem pensamentos sem autorização do próprio eu e que podem sabotá-lo, escravizá-lo, encarcerá-lo. Não podemos falar que somos condenados a ser livres. Não estamos sós na aeronave mental. Podemos e devemos ser educados para ser autores da nossa história, mas essa liberdade é conquistada e tem seus limites. A história da humanidade, com suas inúmeras injustiças e atrocidades, é um exemplo claro disso. O fenômeno RAM domina a memória e o eu. O terceiro elemento que questiona a tese de Sartre está ligado às limitações do eu quando o arquivamento da memória. Nos computadores somos deuses, registramos o que queremos e quando queremos, mas na memória humana isso é impossível. O registro de tudo o que contatamos é automático e involuntário, produzido por um fenômeno inconsciente chamado registro automático da memória, RAM. Não apenas o que o nosso eu deseja ser arquivado, mas também o que ele odeia e despreza. Tudo o que mais detestamos ou rejeitamos será registrado com maior poder, formando janelas traumáticas que dominam o killer. Se você detesta alguém, tenha certeza de que ele dormirá com você e estragará seu sono. Portanto, se o eu que representa a capacidade de escolha não tem liberdade para evitar o registro dos nossos pensamentos perturbadores e dos estímulos estressantes que nos abarcam, como podemos dizer que o ser humano está condenado a ser livre? Estudar e compreender esses fenômenos inconscientes não apenas nos deixará atônitos, mas também nos levará a uma nova compreensão sobre as ciências da educação, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia e as relações sociopolíticas. O processo de construção de pensamentos e todas as suas implicações psicológicas e sociológicas não foram estudados sistematicamente por brilhantes pensadores como Freud, Jung, Roger, Skinner, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Hegel, Kant, Descartes, entre outros. Os grandes teóricos da psicologia e da filosofia usaram um pensamento pronto para produzir, com brilhantismo, conhecimento sobre o processo de formação da personalidade, o processo de aprendizado, a ética, as relações sociopolíticas, mas poucos investigaram aquele que pode ser considerado a última fronteira da ciência, o próprio pensamento. Ao longo de mais de 3 décadas, estudei exaustivamente essa área e desenvolvi a teoria da inteligência multifocal, TIM. Pensei dia e noite, ano após ano, analisando, escrevendo sobre a natureza, os tipos, os limites e os processos de construção de pensamentos. Essa trajetória não alavancou meu orgulho, ao contrário, colocou-me em contato com as minhas mazelas e minha pequenez, pois me fez perceber, em mais de 20.000 sessões de psicoterapia,
e consultas psiquiátricas que todos os meus pacientes eram tão complexos como o mais culto e racional dos seres humanos. Estudar a dinâmica, a construção e a movimentação dos pensamentos me deixou plenamente convicto de que cada paciente que tratei, por mais fragmentada que estivesse sua personalidade, tinha a mesma dignidade que eu. Temos o costume de nos classificar em negros e brancos, ricos e miseráveis, celebridades e anônimos, intelectuais e iletrados, reis e súditos, porque pisamos na superfície do planeta psíquico, porque conhecemos no máximo a antessala dos fenômenos que nos tecem como Homo sapiens. Somos uma espécie doente que pouco honrou a arte de pensar. O fato de o mais complexo de todos os fenômenos do intelecto, o pensamento, ter sido muito pouco investigado, trouxe consequências seríssimas para o desenvolvimento da nossa espécie. Pensar o pensamento sistematicamente nos leva a romper o cárcere de nossas verdades e abre um universo de possibilidades para compreender quem somos e, também, para compreender que editar a construção do pensamento numa frequência altíssima leva o mal do século SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, a um desgaste cerebral sem precedentes. O erro de Einstein e outras consequências. Por não termos estudado o processo de construção de pensamentos, seus tipos e sua natureza, não desenvolvemos ferramentas para o eu ser um gestor psíquico, o que gerou alguns paradoxos angustiantes. Vejamos, estamos no apogeu da medicina e da psiquiatria, mas nunca estivemos tão doentes. Estudo recente do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan aponta que, ao longo da vida, uma em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca produzimos tantos repetidores de informações em vez de pensadores. E os paradoxos não param por aí. Por não termos investigado o fenômeno fundamental que nos torna seres pensantes, vivenciamos ainda hoje erros grosseiros e gravíssimos na sustentabilidade das relações humanas, inclusive na inserção social. Qual a diferença entre uma pessoa em surto psicótico e um intelectual? Havia diferenças entre o grande Einstein e o filho psicótico que ele internou no manicômio e nunca mais visitou? Havia algumas diferenças na organização do raciocínio, nos parâmetros da realidade, na profundidade das ideias, na formatação do imaginário, mas nos bastidores da mente, eles eram exatamente os mesmos. O filho de Einstein podia construir pensamentos ilógicos e imagens mentais desconectadas da realidade, mas a atuação do eu e dos fenômenos inconscientes que construíam esses pensamentos e imagens era exatamente a mesma que Einstein usou para produzir a sua sofisticada teoria da realidade. Resgatar um verbo em meio de bilhões de opções e utilizá-lo numa cadeia de pensamento, ainda que ilógica, equivale a atirar na lua e acertar numa mosca. A leitura rapidíssima da memória e a utilização dos dados que financiavam os personagens bizarros e as ideias persecutórias do filho de Einstein, reitero, nem de longe eram menos complexas do que as do seu pai. Entretanto, o ambiente tétrico de um manicômio, as dificuldades de lidar com o raciocínio de seu filho sem parâmetros lógicos e o sentimento de impotência de Einstein levaram um homem que mais conheceu as forças do universo físico a ser asfixiado pelas forças de um universo mais complexo,
o psíquico. Quando estudamos o processo de construção de pensamentos, somos iluminados para entender que a loucura e a racionalidade são mais próximas uma da outra do que imaginamos. Por isso, uma pessoa inteligente jamais discrimina ou diminui os outros. Obrigada por ter ouvido até aqui. A próxima leitura será capítulo 3 do livro Ansiedade, de Augusto Cury.